Graça e paz, meus irmãos. Graças a Deus estamos mais uma vez juntamente com os irmãos para podermos aprender mais um pouco acerca da palavra do Senhor. Irmãos, nós vamos dar continuidade. Na aula passada nós falamos acerca das ordenanças do Senhor, uma delas que é o batismo. E hoje nós vamos falar sobre a outra ordenança que o Senhor nos deixou para que possamos fazer e viver a cada dia até que Ele venha. E essa outra ordenança, ela se chama a ceia. Nós chamamos ela de ceia do Senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão que se dispôs mais uma vez para ouvir a palavra do Senhor, para poder aprender um pouco acerca da palavra do Senhor. Os irmãos saibam que é um privilégio nós estarmos falando e ouvindo acerca da palavra de Deus, porque através dela nós conseguimos vencer as lutas do dia a dia. Através dela nós temos uma clareza melhor acerca da vida e da nossa vida. Através dela nós temos a certeza de que não estamos sozinhos, e isso é muito bom. Irmãos, para que nós possamos dar o início nesta aula, nós vamos ler o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, e o versículo 26 ao 28. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, né? Por que isso é tão importante? Por que essa ordenança do Senhor Jesus Cristo para nós, que Ele nos deixou, é tão importante? Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26 e o versículo de número 26 ao 28. Está no Novo Testamento, meus irmãos. Olha o que diz o texto. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em vosso favor, em favor de muitos, para perdão dos pecados. Nós vamos trazer alguns tópicos acerca desse tema, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é uma cerimônia, uma das cerimônias mais queridas por nós, crentes em Cristo Jesus. Por quê? Porque ela vem nos trazer a memória, e essa é a intenção, a princípio, trazer à nossa memória a morte, ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que ela é uma das cerimônias mais importantes e mais queridas entre nós cristãos, crentes em Cristo Jesus. Sentido da ceia tem relação a dois aspectos. O primeiro aspecto, ela tem relação a Cristo. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo de número 6 e versículo de número 53.
se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Ou seja, uma identificação total do homem crente com ele. A ceia, ela nos identifica de forma íntegra diante de Cristo. É ela que vai nos ajudar a compreender a cada dia mais a vontade de Deus, por trazer à memória a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na ceia do Senhor é constituído 2 elementos. Irmãos, eu quero que os irmãos entendam que nós vamos falar superficialmente acerca desse tema. Até porque, para que os irmãos possam entender qual é o sentido da ceia, qual é o propósito da ceia, para que futuramente alguns dos irmãos que estão nos ouvindo possam estar participando, né? Lógico que quando nós estivermos novamente juntos, aliás, teremos a oportunidade de explicar mais a fundo acerca da ceia do Senhor. Mas basicamente é isso que eu estou falando para os irmãos e continuarei falando neste momento. Então, na ceia do Senhor, constituem-se 2 elementos, que são o pão e o vinho. O pão, ele simboliza, é um ato simbólico, é um elemento simbólico do corpo de Cristo. Quando ele disse assim, tomai, pegar e comei. Isto é o meu corpo. Ou seja, logicamente que não era o corpo de Cristo, né, visivelmente. Até porque ele mesmo diz, né, tomai, comei, e isto é o meu corpo. Ou seja, simbolicamente é o meu corpo. E o vinho, ele vai tratar que o vinho é o seu sangue. Está em Mateus capítulo de número 26 e versículo 28, como nós lemos. Evidentemente, ele estava falando simbologicamente, pois, no entanto, ele estava ali com o pão e o vinho. Amém, meus irmãos? Só para que os irmãos tomem como símbolo, né, o corpo e o sangue de Cristo, né? Qual é a intenção da ceia? Não é só isso, tá, meus irmãos? Nós vamos ver que não é só isso, mas a princípio é um memorial da morte de Cristo na cruz do Calvário. É em memória do Senhor Jesus Cristo, porém, não é apenas um memorial, é também anúncio duplo. Quando participamos da ceia do Senhor, estamos anunciando, primeiro, a morte do Senhor. Isso, a princípio, é a morte do Senhor. Lembramos que ele morreu para nos salvar, desde que celebramos até que ele volte. Ou seja, a ceia, ela será celebrada até que ele volte. Um memorial da sua morte e ressurreição. Anunciamos, portanto, a sua segunda vinda também. Não é somente um memorial acerca da sua morte e ressurreição, mas também é um memorial de que
Ele nos falou, através da sua palavra, que Ele virá buscar a sua igreja, para com Ele morar eternamente. A ceia do Senhor quer dizer, Jesus morreu, mas ressuscitou e voltará. Isso está registrado em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 26. A ceia do Senhor também tem relação com a igreja. Comunhão com Cristo, com seu corpo e sangue. Somos colocados em um contexto de comunhão. Através da ceia nós somos colocados em um contexto de comunhão. Em relação ao pão, a igreja é uma unidade sem distinção de raça, cor, denominação, cultura e outras coisas mais. A igreja fulano de tal, que também é crente, que não tem a placa da minha igreja, também tem esse privilégio de participar? Sim, tem esse privilégio. E também eles irão morar no céu, juntamente conosco, juntos ali com Cristo. Então, a ceia do Senhor, o pão, ele simboliza também essa unidade. Vale a pena lembrar que no céu não haverá nem mais rico, nem mais pobre, não haverá branco, negro, amarelo, pardo, não haverá brasileiro, americano. Essas idealizações de identificação não existirá. Existirá uma igreja como um corpo, como uma unificação. Existirá a igreja de Cristo. Aonde estiver uma pessoa que se rendeu aos pés de Cristo e foi ressuscitado para com Ele morar com Cristo, ou arrebatado, se não morrer, não estiver morto, também estaremos todos juntos, como uma igreja, uma unidade. A igreja é um corpo que tem o sangue de Jesus e o Espírito que o vivifica. A igreja é o corpo que tem o sangue de Jesus e o Espírito Santo que o vivifica. Então, meus irmãos, não importa quem será crente ou não, não importa quem vai participar. Ah, mas irmão Anderson, eu não sou digno, porque eu sou baixo, eu sou desse jeito. Não, somos todos igreja, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A celebração. A celebração, ela foi constituída, ela foi anunciada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nós lemos aqui neste momento as suas palavras acerca
da celebração da ceia e qual era a identificação dessa celebração. Então pela igreja, ela foi iniciada pela igreja primitiva, pelos discípulos, anunciada por Cristo e inicializada pelos discípulos. E qual será o termo? Até a sua vinda. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós teremos a oportunidade e, por que não, o privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor. Não há dias determinados para a celebração da ceia. A Bíblia fala que todas as vezes que beberdes, ou seja, não há um tempo cronológico para a celebração da ceia. Há algumas igrejas, denominações, que ceiam de ano a ano. Há outras, como a nossa, mensalmente. Então não há dias determinados para que isso ocorra, ou para que nós venhamos participar da ceia. A Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, diz que todas as vezes que comerdes e beberdes, ou seja, todas as vezes, não importa quantas vezes, que comer e beber do pão e do vinho, simbolizando a morte, ressurreição e também a sua vinda para buscar a sua igreja. Como celebrar a ceia? Primeiro, dignamente. No texto lá de 1 Coríntios, ele vai trazer isso em pauta. 1 Coríntios capítulo 11. Ele vai trazer isso em pauta. Que dignamente devemos celebrar a ceia do Senhor dignamente. Já convertidos, estando em comunhão com o Senhor e com a igreja. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Bom, nós temos, a nossa igreja, nós temos essa tradição de somente quando nós formos batizados, participamos da ceia. Por quê? Primeiro, para que nós possamos ter, essa conversa aqui, para entendimento melhor acerca da vontade do Senhor. Todos os temas que nós passamos para os irmãos é de grande importância para que quando os irmãos, um dia chegar neste momento do batismo e poder posteriormente participar da ceia, para que nós possamos ter uma ideia daquilo que Deus quer para nossas vidas e como nós deveremos prosseguir a nossa vida cristã. Um outro ponto importante de como nós devemos celebrar a ceia é examinando a nós mesmos. Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 28. Se houver algo errado em sua vida, você deve corrigir. É lógico que o texto ele vai falar que examinando-se,
não é o pastor, não é os irmãos que estarão do seu lado, que vão falar que você está errado ou não, o que você está fazendo é errado ou não. Por isso que é importante nós termos esse conhecimento acerca da palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de estarmos diante de Deus intimamente, orando, buscando a sua presença, para que a nossa autorreflexão acerca daquilo que nós estamos fazendo venha estar sendo direcionada pelo Senhor. É muito importante isso, que quando nós participarmos da ceia do Senhor, fazemos essa autoanálise de nós mesmos. Como estou? Se não estou bem, aonde eu estou errando? Se eu estou errando, reconhecer o erro, pedir perdão a Deus e depois participar da ceia do Senhor. Não estamos aqui, irmãos, para apontarmos uns aos outros. O Evangelho, ele nos leva a refletir acerca de nós mesmos, a refletir acerca do nosso comportamento diante das pessoas que estão ao nosso lado, das nossas palavras, como eu já falei, daquilo que nós falamos, como falamos. Isto é uma autoanálise de nós mesmos. E lógico, nós devemos fazer essa autoanálise em cima da palavra do Senhor. Ah, irmão Anderson, mas eu não conheço muito. Então é para isso que nós estamos aqui neste momento, para que nós possamos ser orientados e orientar posteriormente os nossos irmãos, ajudar, acompanhar. Amém? Também, um outro tópico que nós devemos lembrar, como celebrar, é discernindo o corpo, no sacrifício, no relacionamento com os irmãos, como eu disse neste momento, no sacrifício e no relacionamento com os irmãos. Discernir, né? Saber, conhecer acerca das coisas que nós devemos apresentar diante de Deus, daquilo que nós estamos fazendo em questão do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Comendo e bebendo, não deixando de participar. Como eu disse, meus irmãos, se há algo errado, reconheça aquilo, peça perdão a Deus e participe da ceia do Senhor. Não deixe de participar, porque você acha que não é merecedor. Ninguém é merecedor. Nós estamos participando da ceia do Senhor porque Ele nos fez merecedor. Nenhum de nós que pegamos o pão, o vinho, para participar, somos merecedores. Mas através da graça de Deus, derramada em nós, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos esse privilégio de participar da ceia do Senhor, como um memorial da sua morte e ressurreição e a sua vinda.
a vinda a qual irá buscar a sua igreja, para com ele um dia morar eternamente. E também, um outro aspecto de como celebrar é juntos, esperai uns pelos outros. A nossa igreja ela tem o costume de comer o pão e beber o cálice, todos ao mesmo tempo. Nós temos esse costume na igreja, de quando nós vamos participar da ceia do Senhor, pegar o pão, pegar o cálice e esperar. Aí quando o pastor que está orientando ali a ceia, que está direcionando a ceia, ele dá o aval, todos nós comemos e bebemos juntos. Nós participamos juntos. Então, meus irmãos, estamos finalizando mais uma vez, mais uma aula. E eu quero que os irmãos compreendam que Deus, Ele quer que nós nos aproximamos dele a cada dia mais. E que quando os irmãos descer as águas batismais, os irmãos tenham esse privilégio de estar conosco, participando da ceia do Senhor. Eu creio que deve ter alguns irmãos ansiosos, para descer as águas batismais. Irmãos, será um dia maravilhoso. Eu, quando me batizei, para mim aquele dia foi um dos melhores dias da minha vida. Então, meus irmãos, quando nós tivermos essa oportunidade, não deixam de se batizar. Não deixam. E se tem algum irmão que tenha desanimado porque não estamos aí juntamente presencial, dando aula, ouvindo, e também participando juntos presencial, não desanimes, porque quando chegar o dia de descermos às águas batismais, será maravilhoso e podermos participar juntamente ali da ceia do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um a cada dia. Que Deus possa guardá-los dos dias maus. Que o Senhor, através da sua palavra, possa confortar o coração de cada irmão, através do seu Santo Espírito, possa consolar o coração de cada um. Acredito que em breve nós estaremos juntos novamente e teremos a oportunidade de ceiarmos juntos a ceia do Senhor. Por que ela é tão importante? Porque nós devemos ceiar, porque nós devemos participar da ceia, irmão Anderson. Porque ela nos traz a memória. A maior dor, o maior desprezo, mas também nos traz a memória a vitória eterna, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos traz a esperança, a alegria da esperança de que Ele voltará.
para nos buscar. E juntamente com Ele estaremos eternamente. Vale a pena esperar. Que Deus possa abençoar a cada irmão. Vamos fazer uma oração e assim terminaremos essa videoaula. Senhor Deus, maravilhoso Pai, apresento nas Tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos ouvindo. Senhor, que o Senhor possa guardar a cada um, que o Senhor, ó Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, possa consolar o coração de cada um. Deus de todo o poder e de toda a glória, guarda-nos dos dias maus, ajuda-nos a vencer, Senhor, as lutas, as dificuldades, as tentações que venham querer, Senhor, nos afligir. Que nós possamos ser a cada dia mais triunfantes diante das dificuldades, para a honra e glória do Teu nome. E que possamos, Senhor, ter a oportunidade e o privilégio de estarmos participando da ceia do Senhor, juntamente ali na congregação. Que Deus possa abençoar a cada um, a cada momento. Amém?